E vamos repercutir as investigações sobre o Ministério da Educação. Receber agora aqui no CNN Sábado o deputado federal e líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Deputado, bom dia, que bom o senhor atender o nosso chamado, está aqui conosco. Eu, para começar, gostaria que o senhor avaliasse a declaração da Polícia Federal sobre esse esquema investigado e de que teria, sim, ocorrido interferência na atuação da polícia, especialmente neste caso, nesta operação Acesso Fácil. Bom dia. Bom dia a todos vocês telespectadores, a vocês aí que fazem do jornalismo brasileiro este importante veículo democrático de informar a população. Inicialmente dizer que todo esse episódio é um episódio lamentável e que, desde o início, eu, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, sempre pedi afastamento do ministro, investigação e que, se houver culpados, que sejam punidos ao rigor da lei. Porque não se pode tolerar, e eu sei que este governo tem uma marca diferente de governos anteriores que jogavam para debaixo do tapete seus crimes. Aqui, se houve crime, com certeza haverá punição. Com relação à acusação agora do delegado da Polícia Federal de possível intervenção, cabe a ele provar onde houver as intervenções. Ora, se houve intervenção, como levou o ex-ministro preso? E essa prisão não durou 24 horas porque o desembargador não encontrou sequer uma prova para que essa prisão acontecesse. Eu não consigo entender onde está a interferência quando se há até, ao que diz o desembargador, um excesso em uma prisão. Se houvesse interferência, a prisão não teria acontecido. Entretanto, resta ao delegado da Polícia Federal e à própria Polícia Federal provar onde existiram essas interferências. Pela sua presença, deputado, receba meu bom dia. Stephanie falando com o senhor aqui agora. Agora, além da acusação do próprio delegado da Polícia Federal, a gente tem também, a partir da noite de ontem, áudios do ex-ministro e da família dele, inclusive de um desses pastores acusados de envolvimento nesse escândalo, um dos líderes desse suposto gabinete paralelo, dizendo que cairia, mas cairia atirando, né? Como é que o senhor recebeu esses áudios do ministro dizendo que foi avisado, de que teria sido avisado pelo próprio presidente? Bom, primeiro, o áudio, o ministro é muito claro em dizer que o presidente acha é possível. Eu não sou parte do processo de investigação e todos nós sabemos que em qualquer processo de investigação, em algum ou outro momento, haverá busca e apreensão, poderá haver até um pedido de prisão preventiva em caso de obstrução de justiça, o que não foi o caso aqui, porque o mandado de prisão não foi por obstrução de justiça. Então, isso é muito natural que acontecesse. Eu acho que essa conversa aqui, lógico, o ministro era da confiança do presidente Bolsonaro até o dia do seu afastamento e, neste processo, a amizade não se corta enquanto não houver prova substancial do envolvimento dele em alguma prática ilícita. Então, até aí, tudo bem. Quanto à fala do pastor Ayrton, que vai sair atirando, este personagem, não é a primeira vez que eu vou falar aqui, todas as entrevistas que eu dou desde o início, para mim, se existe nesse ingrediente todo um grande personagem que, ao meu ponto de ver, pelo seu histórico político, ele é um grande pilantra, é este pastor Ayrton. Este, para mim, vai ficar provado ao fim das apurações, porque ele já tem um histórico desde o Pará, onde é a sua origem, de trabalhar com a ex-governadora Ana Júlia do PT, depois trabalhou no Ministério de Integração Nacional no governo Temer e sempre buscando esse tipo de facilidades e de lobby. Lamentavelmente, este cidadão, eu tenho convicção que ao final dessa investigação toda, no mínimo eu tenho certeza de que pode ter tentado ou praticado alguma coisa ilegal. E por isso que agora ele fica com esse tipo de ameaça. Resta a ele, já que está dizendo que vai cair atirando, que atire em quem tiver que atirar. Nós temos certeza que o Brasil será passado a limpo, doa quem doer. E este governo não é igual aos outros que joga crime para debaixo do tapete. Leandro, quer fazer uma pergunta?
Quero, obrigado, Thaís, Stephanie. Deputado, obrigado por estar conversando aqui conosco. Bom, o senhor falou agora que o pastor Arilton Moura, que é uma figura central nessa investigação, é um grande pilantra. O ex-ministro Milton Ribeiro disse que recebeu o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse isso, inclusive, em entrevista, tem um áudio da Folha de São Paulo que ele fala isso, e tem também o depoimento dele à Polícia Federal. Ele recebeu um desses pastores que o senhor diz que é pilantra a pedido do presidente. Por que, então, se o senhor sabe desse histórico dele, por que o presidente Jair Bolsonaro recomendou que o ministro Milton Ribeiro abrisse as portas do MEC para essa dupla de pastores que está na mira da investigação agora? Vamos lá. Eu só soube que desse histórico do Arilton, que eu nunca conheço, nunca vi na minha vida, depois dos fatos, eu fui procurar o histórico de vida dele, as nomeações dele no governo do PT, da Ana Júlia do Pará, depois não foi nomeado, mas trabalhou ali na bancada do Pará, no Senado, justo buscando esse tipo de lobby de emenda. Eu fiquei sabendo após o escândalo. Lógico, o presidente Jair Bolsonaro, ao que me consta, eu nunca conversei com ele sobre esses personagens todos, mas ao que me consta, a amizade principal do presidente era com o pastor Gilmar Santos, que me parece ser, até que me prove o contrário, um pastor mais idôneo, mais sério, mais conhecido, que nunca foi do meio da política e desse tipo de articulação. A amizade dele veio com ele. E este Arilton era assessor do Gilmar. Então, lamentavelmente, o que eu vejo aqui é que, por conta da amizade do presidente Bolsonaro com o pastor Gilmar, o Arilton, que virou um tipo a secretário, assessor do Gilmar, acabou... Dizem que quem conhece bem o Arilton, que ele é muito habilidoso, é aquele tipo conquistador, fala fácil, entra fácil nos lugares, e acabou penetrando com este tipo de acesso. Eu imagino que quando o pastor pede para recebê-los é porque o pastor Arilton acompanhava uma pessoa que, à luz do que todos nós evangélicos conhecemos, o pastor Gilmar é uma pessoa idônea. Agora, o Arilton eu conheci após o escândalo, que o histórico dele é lamentável. Por isso, imagino que o presidente tenha solicitado ao ministro Milton Ribeiro para recebê-los, por confiar no histórico e na figura do pastor Gilmar. O Arilton era um secretário do Gilmar e, por isso, acabou dando esse imbróglio todo. Deputado, o presidente Bolsonaro sempre disse que no governo dele não tinha um caso de corrupção. Agora temos um ex-ministro muito próximo ao presidente Bolsonaro que foi preso pela Polícia Federal. Os áudios, entre eles, dando várias pistas ali de uma relação intrincada que vai precisar ser muito esclarecida. O senhor acha que esse discurso de no meu governo não há corrupção não pode mais ser usado pelo presidente Bolsonaro? Vamos lá, foi preso e em menos de 24 horas o desembargador falou que a prisão não deveria ter existido. Corrupção só existe quando existe pagamento, recebimento de coisas indevidas. Até agora não existe uma prova. Um pagamento, até agora não se sabe quanto, quem recebeu, quem pagou. Aliás, quando eu vi a ordem de prisão ao ministro, que diz que um dos motivos seria a corrupção passiva, a minha primeira pergunta é: onde estão os corruptores? A corrupção ativa. Se houve corrupção passiva, prefeitos pagaram por algum benefício. Os prefeitos também deveriam ir presos. Por que não prender os prefeitos? A investigação falta uma peça neste quebra-cabeça. Então, eu não quero aqui ser leviano, acusar nenhum processo de investigação. Ao contrário, nós evangélicos, em especial porque se trata de figuras evangélicas que estavam no governo, queremos a apuração de todos os fatos. Agora, dizer que tem corrupção sem provas, nós não podemos, e entendo que a imprensa nem deve fazer esse tipo de papel. O que, lamentavelmente, a oposição quer é querer igualar o maior governo, com as maiores corrupções que o Brasil já viu, o governo do PT, que vai disputar a eleição, com o atual governo. Ora, antigamente, no governo do PT, quando o presidente Lula ia ser preso, a Dilma queria nomeá-lo para ter a manta da proteção do foro privilegiado para não ir preso. Aqui não. Aqui, quando existe algum indício de prática ilícita, se afasta, deixa-se a investigação correr e tenha certeza que, se for comprovado qualquer prática ilícita, não só corrupção, tráfico de influência, qualquer que seja outro tipo de crime, nós seremos os primeiros a pedir a punibilidade dos culpados.
Deputado, e interferência na Polícia Federal também, na visão do senhor, não houve? Nessa investigação não houve? Não, eu não disse que não houve. O que eu disse foi que cabe ao delegado e à Polícia Federal provar onde estão essas interferências. Na minha avaliação, se houvesse interferência, não haveria uma prisão aparentemente sem justificativa, porque é o que o desembargador disse, não se justifica, por isso se solta. Se houvesse interferência, a prisão não aconteceria. Então, cabe a quem está dizendo que houve interferência provar essa interferência, como, quando, de que forma, quem fez, onde fez, cabe ao delegado e a quem está dizendo que houve. Nós conversamos com o deputado federal e líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Deputado, muito obrigada, um bom sábado ao senhor. Obrigado, bom sábado, parabéns pelo belo jornalismo da CNN, informando sempre os brasileiros.